Existe um tipo de dor que não faz barulho, mas rasga a pessoa por dentro. A gente acha que está preparado, acha que vai saber lidar, acha que vai ser forte quando a hora chegar, mas não é assim. Quando a perda vem de verdade, ela não avisa, não respeita, não espera você estar pronto. E naquele quarto, em silêncio, Karin descobriu isso da forma mais dura possível. Porque existem momentos em que a dor não cabe em palavras. Ela só explode. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele percebeu que já era tarde demais. Olá, eu sou a Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Karin velava o pai. Era madrugada. Os servos que o auxiliavam perambulavam pelo aposento na tentativa de espantar o sono que a hora quase impunha. Só o dever é capaz de manter um ser humano acordado, vigilante, ao pé de alguém, nas horas mortas e silenciosas da madrugada. E esse é um sentimento que nasce na consciência, não na obrigação servil. As horas da madrugada são um convite ao cumprimento da lei de repouso das atividades do corpo, da correria incessante atrás da sobrevivência material. Algumas vezes é nessas horas silenciosas que nos permitimos meditar, a forma de descanso dos espíritos, esvaziando o pensamento, abrindo os canais de contato com o mundo superior. É aí que podemos ouvir em nosso íntimo a voz dos espíritos protetores. É quando deixamos aflorar os fluxos de criatividade e interação. São os benefícios do silêncio que naquele momento o jovem utilizava. O filho do enfermo, moribundo em verdade, Emir de Cádiz, contemplava a face paterna, pálida e encovada. Nascera algazim, tornara-se um velho em pouco tempo. Seus cabelos haviam branqueado e caído significativamente, existindo rodas de calvície em várias partes da cabeça. Emagrecera em decorrência de um estado nervoso que não dava condições de bem alimentar-se. Falava pouco, respirava com dificuldade e dormia a maior parte das horas sob o efeito de narcóticos prescritos e administrados por Ibn Rushd. Meu Deus, o que é a vida? Meditava Karin durante a análise do doente. Meu pai, há poucos dias, era um homem viril, forte, saudável, ativo. Agora, transforma-se dia a dia num trapo, num farrapo humano. Sombra do que foi. Aliás, sombra distorcida. De que terão valido tantos anos de esforço, trabalho? De que valerão esses dias e noites de sofrimento? A morte virá, não resta dúvida. Colherá os frutos da vida, pois é seu trabalho. E o que fará deles? Eis a grande questão. A mágoa, a dor, a culpa o roem intimamente e com enorme e voraz apetite. Já é possível visualizar o estrago. A perda de Laila o destruiu. Culpa-se por não a ter protegido. Mas não devia. De que adianta remoer uma lágrima, uma dor, cuja solução não está em nossas mãos? Bem, é preciso reconhecer nossa falibilidade, o que não é nada fácil. É preciso reconhecer que não sabemos nem podemos tudo, admitir limitações de todas as espécies, física, territorial, material, emocional, intelectual. É um grande passo rumo à evolução do ser espiritual que todos somos em essência. Ao lado de Karin, sentada no braço da poltrona, Safia captava o pensamento do amigo e imiscuía-se em seus pensamentos, sugerindo-lhe com suavidade ideias e conceitos, buscando desviar a rota dos sentimentos de revolta e ira, de tal forma que ele nem sequer percebia que recebia naquele instante um auxílio precioso. Todas as religiões falam de uma vida após a morte,
Como será? Falam de felicidade e de dor, como situações estanques e lugares determinados, onde uma não mais se misturará com a outra. Será que é assim? E se for? Bem, então é questão de escolha. Não preciso morrer para ter o céu. Posso viver aqui e agora momentos de intensa felicidade ou horas de profundas agonia, de dor insuportável. Tudo vai depender da minha forma de pensar, sentir e agir. Eu posso construir o céu ou o inferno dentro de mim, a partir do meu modo de compreender e aceitar as coisas. Isso me faz lembrar as histórias de Nasruddin, que ele contava para mim e Laila, sob a sombra das árvores. Ríamos muito, mas ele sempre dava um jeito de nos fazer pensar. A vida e a morte podem ser como as gotinhas de chuva de Nasruddin, sagradas. Tudo está em como as vemos. Entendemos a morte como um destino melhor, aceitamos o fim. Por medo desse desconhecido, orientamos nossas ações para não pisar nas coisas sagradas durante a vida. Assim ganharemos o céu prometido. Será essa a safra da morte? Recolher as coisas pisadas ou intactas que deixamos ao longo da vida? Mas o que será sagrado? Já não sei mais. Sempre pensei que todas as palavras do Alcorão fossem sagradas e justas. Mas agora, depois de tudo, não sei mais. Não sei o que é fé, nem sei se a tenho ou se a tive algum dia. Quisera saber tantas coisas. Laila e todos nós estamos nas condições do homem santo que foi advertido de que, fugindo da chuva, rejeitava algo divino. Por medo de perder sua condição social, ele adoeceu. Também não tinha fé. A noção de divino, sagrado e fé nele era uma casca. Escondia outros sentimentos e objetivos. Nós estamos caminhando sob a chuva, quando queríamos correr. Isso me irrita. Papai está nesse estado pelo mesmo motivo. Obriga-se a obedecer. É horrível. Eu sinto que perco tudo. Fé, calma, saúde, afeto. Meu mundo perde sentido. Por alguns minutos, Karim deixou seu olhar vagar pelo aposento. Sentiu uma brisa que estava em um pequeno vão da janela. Aproximou-se. O ar frio tem o poder de clarear a mente. Safia, parada a seu lado, sugeriu mentalmente que ele observasse as estrelas e inspirou-o a pensar. Não. Existe o sagrado. Posso não compreendê-lo, mas ele existe. A natureza é tão bela. Cada hora tem uma beleza incomparável. Ela obedece a leis que não mudam, que se cumprem sempre, percorrendo um ciclo. Por isso, as flores não nascem no inverno, e é preciso que transcorram os 9 meses para que uma mulher grávida dê à luz. Isso é a mão de Deus escrevendo na natureza a sua existência. Eu não o vejo, mas não vejo tantas coisas, e mesmo assim sei que elas existem e sinto seus efeitos. Deus é igual. Não posso vê-lo, mas sei que ele existe. A vida me fala dele sem palavras, mas com imagens e sons, e as leis desse mundo natural são harmoniosas. Não há punição nem castigo. Não será o homem que, em sua necessidade de tudo saber, de tudo dominar, em sua possessividade, encheu o vazio que tinha com uma quantidade de visões falíveis, tal como ele é? Será que podemos pensar em uma mão humana escrevendo a verdade absoluta? Será que não podemos entender esse anseio por estar seguro? Essa não aceitação das limitações e dos vazios que a razão devia, passo a passo, preencher e fazer desabrochar a confiança em Deus, não terá nos levado a criar histórias, a seguir líderes e a obedecer-lhes, e daí toda uma estrutura social?
Nós somos diferentes dos animais, não só porque pensamos e vivemos em sociedade, mas, acima de tudo, os motivos por que agimos assim. É a consciência que nos diferencia. Ela nos leva a buscar nossa origem. Precisamos saber e conhecer quem nos deu a vida. Sentimos Deus, eis um fato, e o sentimos como uma inquietação, uma busca pelo melhor, um anseio de saber. E isso é pensar em Deus, sem ter consciência do que fazemos. Não será por essa razão que algumas pessoas fazem da religião um caminho de organização e dominação social, enquanto deveria ser de libertação pessoal? Pensar dessa forma pode parecer heresia, rebeldia pura, mas nos pacifica. Ruídos do enfermo chamaram a atenção de Karim, que prontamente dirigiu-se ao leito. O emir abriu os olhos opacos, fitou o teto com uma expressão de vazio, como se o ato de erguer as pálpebras houvesse sido um mero reflexo e ainda estivesse inconsciente. Karim assustou-se e, tocando de leve o ombro do pai, suspirou aliviado quando ele moveu os olhos em sua direção. Que susto! Desta vez o senhor dormiu com vontade. Como está se sentindo? Perguntou Karim. Tenho sede. O jovem apanhou a jarra sobre o criado mudo e serviu uma taça com água fresca, levando-a aos lábios do enfermo, cuja cabeça soerguia com a outra mão. Karim, sua irmã, ela precisa de você. Falou o emir com dificuldade, a respiração entrecortada. Ajude-a sempre. Prometa-me. Eu prometo, jamais abandonarei Laila. A seriedade no tom de voz de Karim revelava que ele compreendia estar vivendo um momento solene. A lei, meu filho, nem sempre foi escrita ou interpretada com as palavras do coração. São homens duros que maltratam e desprezam suas mulheres e filhas. Eu amo Laila. Cuide dela sempre. Não importa o que aconteceu. Ela não teve culpa. Deixe que ela se case com Zafir. O gasto de energia neste diálogo foi o último suspiro da vitalidade do emir. Não conseguiu dizer mais nenhuma palavra, caindo num estado de prostração que perdurou até a chegada da manhã, quando, em meio às crises da morte, deixou seu corpo físico. Seus pensamentos finais revelaram a causa de todo o seu padecimento e aflição. O golpe, desfechado sobre a filha, a desgraça em que fora lançada, venceram Algazim. É fácil dizer que não somos responsáveis pelos atos alheios simplesmente porque não partiram de nossa mente a ideia e a ordem de executá-los. Mas sob a ótica da vida imortal, aquilo que fazemos sentir também é gerador de responsabilidade. Munir, desencadeando em torno de si sentimentos fortes, era o legítimo responsável por todos os danos que eles viessem a causar, nos quais se incluía a morte de Algazim, numa forma requintada de homicídio. Munir não usara drogas para provocar um infarto cardíaco letal, mas destilara a raiva em seu semelhante, e esse poderoso sentimento passou a desencadear todos os sintomas e efeitos que o caracterizam, podendo inclusive matar sem deixar nenhum rastro do criminoso, agora usando instintivamente o conhecimento e funcionamento da lei natural. Karim gritou chamando os servos. Em desespero, mandou um deles em busca do médico.
Tudo em vão. Era tarde demais. Abraçado ao corpo do pai, ele chorou até que a lucidez veio alertá-lo, lembrando-o dos procedimentos necessários. Com cuidado, depositou o corpo de volta no leito, cerrou-lhe os olhos e ocupou-se de dar-lhe melhor aspecto. Depois rasgou a manga da túnica que vestia, num sinal característico de luto segundo sua crença. A morte levou o pai, mas o que ficou foi ainda mais difícil de enfrentar, porque existem perdas que não terminam no momento em que alguém parte. Elas continuam dentro de quem fica, em forma de culpa, de perguntas, de silêncio, e às vezes de um vazio que ninguém consegue explicar. E é aí que começa a verdadeira luta, não contra o mundo, mas dentro de si. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você também já tenha perdido algo ou alguém e percebeu que uma parte sua foi junto. Se esse trecho tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu entendo essa dor, porque às vezes a gente acha que está sozinho, até perceber que outras pessoas também estão tentando se reconstruir. Porque algumas perdas não tiram só pessoas da nossa vida. Elas mudam quem a gente é. Se você sente que esse tipo de conteúdo faz bem e merece continuar existindo, você pode apoiar também o QR Code da tela. Pequenos gestos sustentam grandes propósitos. Até o próximo vídeo.